O caso da linguiça de Blumenau mostra como os burocratas de Brasília, por excesso de falta do que fazer, azucrinam a vida de quem produz e quer se intrometer até no que você deve ou não deve comer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Estafilococo da COP30, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Leafar. Existe em Santa Catarina, na região de Blumenau, um tipo de linguiça muito apreciada, um prato típico que é característico dos imigrantes alemães que se instalaram naquele pedaço do Brasil no final do século XIX e início do século XX. Acontece que a linguiça Blumenau é mais do que apenas comida, é uma tradição, é uma expressão cultural, é uma identidade local. Criada no início do século XX, é um prato típico no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, que foi adaptado ao local e se tornou história em forma de culinária. Mas agora, por uma determinação técnica do Ministério da Agricultura, uma decisão tomada por algum burocrata lá de Brasília que estava com excesso de falta do que fazer, a linguiça precisa reduzir sua proporção de gordura de 42% para 30%, sem discussão entre aqueles que a produzem e os verdadeiros interessados nisso, que são os consumidores da linguiça, o que deveria realmente ser uma questão de gosto público. Esse caso revela outro problema. Governos intrometidos pensam que estão mais familiarizados do que os próprios produtores e os consumidores, e assim inventam problemas para tentar resolvê-los através de leis e regulamentações que acabam criando outros problemas para quem realmente interessa esse assunto. A linguiça Blumenau é uma receita única, tradicional, passada de geração em geração, à base de carne de porco, sal, pimenta do reino, folha de louro, alho e outras especiarias. A composição com 42% de gordura cria a textura, sabor e característica distintas da linguiça, sendo que nessa receita a gordura tem um papel muito importante na formação do sabor e principalmente na textura do prato. Além disso, é preciso lembrar que Blumenau fica em uma das regiões mais frias do Brasil, e nessas condições, alimentos com um teor mais alto de gordura são melhor apreciados do que seriam, por exemplo, no Nordeste. Apesar que, mesmo nas regiões mais quentes do país, existem diversos alimentos gordurosos, como por exemplo o acarajé, que é frito no azeite de dendê e muito apreciado, principalmente na Bahia. Desde 2024, a linguiça Blumenau tem uma identificação oficial de origem. O selo de indicação geográfica protege a receita original e apoia a produção em 16 cidades catarinenses. É importante lembrar que, anteriormente, o município de Blumenau se estendia até a divisa de Lages, então é por isso que abrange esses 16 municípios. A indicação geográfica reconhece o patrimônio histórico e certifica ao consumidor que ele está comprando o produto de fontes autênticas e com a origem apropriada. Mas agora, algum burocrata do Ministério da Agricultura, na falta de coisa melhor para fazer, emitiu uma ordem técnica para reduzir a gordura para 30%. Tal decisão não foi tomada em consulta com os produtores, nem com os especialistas locais, e sem nenhuma análise sobre o impacto que a mudança teria na qualidade e identidade do produto. Muitos produtores foram pegos de surpresa pela mudança. Outros encararam a atitude do governo como um ataque direto à tradição e liberdade dos produtores. Os produtores de linguiça Blumenau já utilizam seus próprios sistemas de qualidade e auditoria, desenvolvidos ao longo de décadas. A IG, por sua vez, já atua como um selo de qualidade que garante ao consumidor que está comprando um produto autêntico. Além disso, nos últimos 100 anos, os consumidores têm apreciado a linguiça Blumenau, o que indica reconhecimento de mercado e valor para os produtos em seu estado atual. Além disso, a decisão de consumir ou não um produto com mais ou menos gordura deveria caber exclusivamente ao cidadão. Na pior das hipóteses, o governo poderia talvez determinar que fosse feita uma inscrição no rótulo do produto,
Algo como: este produto tem alto teor de gordura animal, e até mesmo isso seria uma invasão da propriedade privada por parte do governo. Esses fatores são evidentemente ignorados quando o Ministério da Agricultura toma a decisão. Isso não é apenas um tapa na cara da tradição de toda uma população, mas, por sua vez, demonstra a incapacidade do Estado de compreender os ambientes de mercado locais, além de negar ao cidadão o direito de decidir o que ele deve ou não consumir. É a atitude de sempre do Estado, de agir como babá das pessoas. Quando as regras impostas a quem trabalha e produz valor são ditadas por burocratas que, na prática, não servem para nada e só enchem linguiça em suas mesas em Brasília, o que está ocorrendo é um efeito danoso nas artérias da economia. A decisão sobre a linguiça Blumenau é apenas um exemplo. Você pode pegar qualquer atividade humana que é feita no Brasil e certamente algum burocrata inútil já tentou regulá-la. De certa forma, acredito que não há surpresa nesse caso. A centralização da tomada de decisões é um problema estrutural no Brasil. O governo frequentemente carece da necessidade de contexto, da capacidade de ouvir especialistas e da capacidade de consultar as partes interessadas. Isso cria desconfiança no know-how local, que é quem realmente tem competência para entender os problemas e as soluções. E com a linguiça Blumenau, são os produtores que sabem como preparar a linguiça, como verificar a qualidade, atender às demandas dos consumidores e moldar esse produto e serviço para o que o mercado precisa. Um governo que tenta fazer as coisas enfiando normas e regras de cima para baixo em quem faz tudo, ignorando as realidades locais, está, em última análise, sufocando a economia e a sociedade. A melhor maneira, como sempre, é deixar quem entende cuidar. A linguiça Blumenau não precisa de mais regulamentações, apenas de mais liberdade para ser feita da maneira que sempre foi. Os produtores já têm sistemas de qualidade, a indicação geográfica já garante autenticidade, e os consumidores têm optado pelo produto há cerca de um século. Com isso dito, a mesma lógica se aplica a toda a economia. Quando o governo dispensa a burocracia ou confia no conhecimento local, a economia vai melhor. As mãos do mercado ficam atadas quando a economia tem que passar pelo processo político e aplicam-se regras sem qualquer diálogo e o fluxo do comércio é parado, assim como quando as artérias estão cheias de colesterol. Portanto, essa alegoria do colesterol e das artérias da economia é mais do que uma metáfora, é um chamado à ação. Em vez de se preocupar com o que as pessoas comem, o governo precisa se preocupar menos com o que está impedindo o desenvolvimento econômico e mais com o que está impedindo a produção. Deixe as pessoas familiarizadas com a linguiça cuidarem dela. Deixe aqueles que entendem a economia gerenciá-la. E, acima de tudo, permita que o mercado funcione abertamente. A história da linguiça Blumenau pode, em muitos aspectos, ser uma representação da economia brasileira. É uma história de tradição, qualidade, mercado que sempre tropeça na burocracia. É uma história que mostra como a intromissão do governo, quando não é discutida e mal compreendida, não apenas prejudica os produtores, mas também os consumidores e a economia. O governo deve se preocupar menos com o que as pessoas consomem e mais com o que está emperrando a economia. Se quem entende de linguiça gosta do produto da maneira que está, não é o governo que deve dizer o que elas devem ou não consumir. É melhor deixar que as pessoas que gostam da linguiça decidam se ela é boa ou não para elas. E, mais importante, permita que o mercado haja de forma independente. A linguiça Blumenau nos diz que tradição combinada com liberdade coexistem e que a economia é um assunto importante demais para que deixemos o governo se intrometer nisso. Políticos, por favor, tirem a mão da linguiça do povo. Lá ele. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.